Olá pessoal, meu nome é Fernando Rebelo, eu faço parte do CPES e hoje nós vamos falar sobre um tema que ele é muito importante assim, né? O título do filme as pessoas podem até achar que é uma crise de ansiedade, né? Porque início das chuvas, momento de se preparar para a estação seca. Mas é isso mesmo que a gente tem que fazer. Nesse nosso clima do Cerrado, que a gente tem uma estação seca, que esse ano foi bem severa, foram 5 meses com zero de chuva, né? Zero. Então agora que faz 10 dias que as chuvas começaram, é um momento crucial da gente trazer a cobertura morta para as nossas plantas, podar, ter material para cobrir o solo, porque nós vamos ter agora 5, 6, 7 meses de chuva, e aí a gente vai ter o crescimento dos fungos nesse material. Então nós trituramos o material, aqui no caso é copa de eucalipto e tronco, e a gente está plantando agora, o início das chuvas é o momento de plantar as frutíferas, plantar os nossos plantios, os grãos, e cobertura morta, para nesses 5, 6 meses de chuva, a gente ter a instalação da vida nesse material. E é isso que a gente vai mostrar agora. Aqui era uma área que inicialmente nós plantamos soja com capim, foi um dos primeiros experimentos. As entrelinhas são de 6 metros. E o que a gente viu? As chuvas começaram, o capim começou a ficar verde. Uns 20 dias antes da chuva, a gente colocou uma irrigação porque a gente já começou a plantar. Mas nas próximas imagens que a gente vai mostrar para vocês, vocês vão ver o capim, mesmo podado no final das chuvas, em abril, eles sofreram muito 5 meses e uma entrelinha muito grande. A gente está rebaixando mais os eucaliptos, né? O Ernest está vendo que é melhor deixar os estratos superiores mais baixos, que isso dá um efeito positivo no crescimento dos estratos baixos, dos estratos médios, a gente deixando os altos emergentes mais baixos. E aqui a gente podou os eucaliptos, colocou o material aqui, plantamos aqui, isso aqui é um limão doce, né? Uma variedade de citros, só que esse aqui não é suficiente ainda. Nós colocamos adubação no berço, e agora colocamos um pouco de esterco, mas nós temos que colocar esse material aqui, no entorno da muda, e é pouco ainda isso. Isso aqui ainda não é o suficiente. E aí não cobrir o colo da planta. O ideal é que tenha uma camada mais ou menos de 50 centímetros e ela morre aqui no colo da planta, não cobre o colo da planta, né? Fica só uma camada fina próxima ao colo, porque o colo também precisa respirar aqui, né? O tronco da árvore. Então é fundamental a cobertura, porque nós vamos ter 5 meses de seca, e aí a vida vai crescer nesse material, os fungos vão se instalar. E é fundamental que a gente tenha uma massa de fungos superior à massa de bactérias, porque é isso que vai dar resiliência para suportar a estação seca severa. Porque a gente está vendo que o capim ele não está conseguindo fazer fotossíntese com 5 meses de seca. E as mudanças climáticas estão empurrando a gente para muitos extremos, no mundo inteiro. Então agora a gente vai mostrar para vocês uma sequência de imagens e uma proposta para aumentar a resiliência dos nossos sistemas, principalmente para quem está no semiárido, para quem tem uma estação seca severa, né? E depois vem a chuva, às vezes a chuva pode ser de 3 meses, 4 meses, 5 meses. Então nós temos que procurar por plantas que elas ficam verdes nessa época seca aí de 5, 6, 7, 8 meses. Tem que ficar verde, porque se ela ficar verde, ela vai continuar fazendo fotossíntese e alimentar a microvida no solo. E a microvida, principalmente os fungos, vão trazer resiliência para as nossas plantas. É isso que nós vamos ver com vocês agora. Bom, o que nós vamos ver agora é uma sequência de imagens mostrando os vários sistemas que nós temos aqui, né, os agroecossistemas, antes da chuva, o que aconteceu no final da estação seca. Então, essa primeira imagem, vocês podem ver, é uma área que tem um cerrado que se recuperou numa pastagem, né? Isso foi pastagem por mais de 40, 50 anos, e desde 2013, praticamente há uns 9 anos, isso está vedado, né? Não entra mais gado,
E foi uma área que nós não manejamos, nós manejamos uma vez, aí plantamos, vocês podem ver pela próxima imagem, aqui nós plantamos algumas piteiras, aí plantamos caju, fizemos uma poda leve nesse cerrado que se recuperou, mas esse é o estado da gramínea no final da seca. Então vocês veem que praticamente é uma bucha assim, né, seca, que não foi roçado no final da chuva. Então isso está desde abril sem chover, não foi roçado no final de abril, né? Então passaram 5 meses e isso é essa palha que ficou, né? Não tem mais fotossíntese aí, o capim morreu e está ali esperando a chuva para ele se recuperar de baixo, né? Esse é um outro sistema que nós roçamos o capim. É a mesma braquiária da imagem anterior, braquiária decumbens. Nós plantamos esse sistema em torno de 2016, com pouquíssimo adubo, tentamos plantar mombaça, ele nasceu muito fraco, né? E não veio. Nós não conseguimos descompactar, então são linhas de eucalipto. Essa linha central são muitas árvores do cerrado, e aqui é citros, manga com eucalipto. Então na imagem não dá para ver, mas na próxima ó, é o mesmo sistema com o capim mombaça, ele conseguiu ficar um pouco verde nesses 5 meses, né? Essas toceiras mais próximas à linha, mas no geral ficou essa palhada. Esse é um outro sistema com um capim andropógon que nós plantamos em 2017, também não conseguimos subsolar essa área, nós só gradeamos e jogamos a semente a lanço, né? Mas vocês veem que eles estão um pouco verde ainda. Se você olha uma área que nós não roçamos, ó, o capim andropógon, isso é um pasto que não foi roçado, fica essa palhada completamente seca e agora isso vai acamando, né, com as chuvas e o capim rebrota por baixo. Então é muito melhor esse manejo, que você vê que ele continua um pouco verde, não é? Mas o ideal é que a gente tivesse não essa clareira o tempo inteiro aqui de capim e uma floresta fina aqui, uma tripa de floresta, né? O ideal é que a gente tivesse muitas linhas, como aqui embaixo, que nós plantamos margaridão, que não aguenta esse tanto de seca, né? Então nós estamos procurando outras espécies, como a piteira, que rebrota com muita força, que cresce com muita força, né? Fica verde o ano inteiro. Então, esse exemplo aqui, nós fizemos o manejo em janeiro, abril, junho, em pedaços desse sistema que foi plantado em 2015 e é um sistema que nós manejamos muito pouco, né? Então vocês veem a diferença, a vida, ó, isso aqui é no final da estação seca. Então vocês veem que tem vida, as coisas crescendo, foram manejados em tempos diferentes por causa que era uma parcela para cursos presenciais que nós fizemos a cada 2, 3 meses. Então nós podamos aí em janeiro essas piteiras, elas estão rebrotando e deu muita massa para cobrir o chão. Mas vocês veem que tem muito verde comparando com esses outros sistemas aqui, né? Então o que nós achamos? Que a gente tem que aproximar as linhas, para a gente não ter uma estrada de capim seco, muito fraco, durante esse tempo inteiro da estação seca. Então a nossa proposta é essa, o que nós estamos fazendo. Entrelinhas nossas estão com 6 metros, 5 metros, 4 metros, a gente está plantando no meio uma linha de plantas que crescem e fica verde na estação seca, como a piteira, como o sisal, estamos experimentando palma forrageira também, aqui no cerrado. Então olha aí, um sistema com piteira, né? Muitas árvores aqui, não foi um sistema plantado em linha. No começo deu um pouco de trabalho porque a braquiária crescia aqui no meio, mas depois que o sistema fechou, nós podemos fazer um sistema desse, não precisa ser assim, ao acaso o plantio, como se fosse um plantio de, como o pessoal faz, né, quando derruba uma mata, vai plantando a cada 1 metro, 1,5 metro, plantando milho, mandioca. Não, a gente pode plantar em linhas, mas em linhas mais apertadas. E plantas que ficam verdes na estação seca, como essa gabiroba, que é um araçazinho aqui do cerrado, e quando você corta ele, ele cresce 50 centímetros, 80 centímetros, e você roça, isso aqui é no pico da estação seca, no pico, no final da seca, ele lançou folhas verdes e depois lançou flores, e quando você corta isso, ele rebrota com força, mesmo na estação seca. Esse é um ingá que cresce aqui na terra seca, né? E ficou verde a estação seca inteira. E os ingazeiros têm mais de 200 espécies. Então você procura por ingás que cresce em terra seca. Esse é excelente para a gente plantar.
Cajuzinho do Cerrado, outra planta que fica verde. Esse é uma muda plantada por nós e esse é nativo do Cerrado. Essa é uma mangaba, ela não aguentou a seca de 5 meses, soltou as folhas, né? Ela perde um pouco de folhas, mas ela está túrgida, você vê que ela tem muito seiva dentro e agora já está rebrotando no início das chuvas. Olha essa Erythrina mulungu, essa não foi podada e essa foi podada no final de março. Ela soltou folhas e ficou verde a estação seca inteira. Então é uma espécie que nós temos que plantar. Você podando em março, isso é a sugestão que Ernest dá, que a gente faça a poda drástica no cerrado em março, porque daí nós vamos ter o rebrote vigoroso. Se você tem geadas, então você faz em fevereiro, aí você vai ter um colchão de matéria orgânica, o rebrote vigoroso para quando chegar as geadas em junho, julho, as plantas já rebrotaram, você tem a proteção da copa e um isolante térmico para o solo. Então a gente vê nítido. Essa, tem várias que nós não podamos, elas deram flores. Essa não deu flor. Mas se a gente não podar o ano que vem, ela vai dar flores, se a gente quiser sementes. Então a gente pode deixar alguns indivíduos para sementes e outros podar. E quando a gente olha a Mata Atlântica, por exemplo, esse é um sistema na fazenda de Ernest, Olhos d'Água, em Piraí do Norte, na Bahia. Você vê, a Mata Atlântica tem um espaçamento mais regular da chuva, assim, né? Chove mais meses do que... Não tem 5 meses de seca, como foi esse ano aqui no Cerrado. E você vê que está muito adensado os plantios. E Ernest vem fazendo podas muito drásticas agora. Você vê que ele deixa alguns indivíduos, madeira de lei a cada 30 metros, frutíferas, açaí, mas a poda é drástica. Inclusive ele disse que agora está conseguindo plantar, até está experimentando plantar milho, feijão, dentro do cacau quando sofre essa poda drástica. Mas isso vai ser um estímulo enorme para as plantas do extrato médio, alto, rebrotarem com vigor e fechar de novo o ano que vem quando for a colheita do cacau. Então é só para vocês terem uma ideia, a diferença nos biomas, né? Mas olha a quantidade de biomassa. Nós podemos fazer isso no cerrado, podemos plantar assim no semiárido, né? Isso aqui é na fazenda do Ernest. Agora, quando a gente chega no trabalho que o Nelson vem fazendo, lá na Bahia, na Caatinga, né? Em Poções, isso aqui é palma forrageira, que é podada e cobre o solo. Então tá aqui, isso o Nelson plantou aveloz, piteira. Então olha o tamanho dessa parede. É impressionante, é uma parede verde. Isso aqui ele está manejando no final da estação seca. No final da seca. E agora em outubro provavelmente vem as chuvas e todo esse material no chão, aí ele vai plantar grãos nas entrelinhas, frutíferas, né? Que já vem plantando. Então ele planta piteira, sisal, mandacaru, aveloz. Essa aqui é uma parecida com a canafístula, que ele chama de São João. Rebrota muito bem, você vê aqui o rebrote vigoroso. Então cada bioma tem as suas espécies que são excelentes para crescerem bem naquele bioma. E nós temos que plantar adensado. Por quê? Porque a gente elimina o efeito de borda, que é isso que a gente vai falar daqui a pouco. Então olha aqui, o Oswaldinho estava lá agora há pouco tempo lá ajudando a fazer o manejo. Então olha o tamanho das piteiras aqui, palma forrageira. E se a gente, eles aqui fazendo o manejo, né? E se a gente vê a imagem aérea, uma imagem de drone, parece até Photoshop, não é? A caatinga aqui toda meio esbranquiçada, meio cinzenta, e essa mancha verde na área do Nelson aqui, né? É impressionante. Então, as ruas aqui tem um espaçamento de 1,5 e você vê, isso é o final da estação seca. Então nós temos que plantar mais adensado as ruas, para não ter um capim que 5 meses fica seco. Então nós podemos plantar outras linhas dentro das entrelinhas. E é isso que nós estamos fazendo agora. Isso aqui é em Cafarnaums, no sítio do Jurandir, outro agrofloresteiro, que o Oswaldinho recebeu essa foto. Isso aqui é um araribá, carregado de semente, crescendo na caatinga, né? E a gente vê aqui, ó, não sei se é sisal ou piteira, parece que é sisal. E a gente vai para outros sistemas mais difíceis, como Angola, por exemplo, pode chover 300 milímetros, 150 milímetros, até 600 milímetros. Então nós temos que buscar. E deve ter milhares de plantas que crescem bem nesse sistema, que crescem muito bem, que conservam a água. Então a gente tem que plantar essas plantas adensadas.
Por que adensado? Porque se a gente deixar elas muito afastadas, nós não vamos ter material para cobrir o solo. E aí quando vem aquela chuva, o solo coberto, nós vamos conseguir fazer com que a água infiltre. Porque o solo descoberto é um desastre. Destrói as partículas, desagrega as partículas de argila, a argila tampa os poros do solo e não infiltra mais a água. Com isso a gente cria compactação no solo, sem cobertura. Então nós temos que plantar ruas estreitas, né, linhas estreitas, com alta densidade e plantas que crescem bem nesse ambiente. Eu nunca fui para Angola, mas eu sei que lá cresce bem o baobá, cresce bem a amarula. Então são plantas que nós temos que plantar. Um baobá desse, ele pode conservar dentro do tronco 120 mil litros d'água. Isso está na bibliografia. Você já imaginou que é 120 mil litros d'água e isso ser distribuído para as outras plantas ao redor dele pela rede de fungos? Então são essas plantas. A solução está no lugar. A gente só tem que ter olhos para elas. Então por que nós temos que plantar adensado? É isso que a gente vai mostrar, o efeito de borda agora. Vamos imaginar que nós temos aqui uma floresta, né? Que tudo isso aqui é uma floresta verde. Contínua, uma mata contínua, certo? E aí, se a gente tem, por exemplo, abre uma estrada, o que acontece aqui? Nós abrimos uma estrada. Agora nós temos um efeito de borda, ou seja, uma estrada não é uma coisa natural, é uma coisa que vai ficar perene. Então agora a gente vai ter um efeito na borda dessa floresta, que vai impactar a fauna e a flora. Porque quando a gente tem uma clareira, as espécies vêm e cicatrizam aquilo e rapidamente aquela clareira se fecha. É uma causa natural a clareira. Mas aqui não, uma estrada é uma coisa contínua, então a gente tem um impacto. Muitos animais não vêm para essa borda mais, por causa que aquilo não é uma coisa natural, né? Eles abandonam aquela borda da floresta. Então, se é uma mata fechada como a Amazônia, o efeito de borda aqui, ele pode ser 100 metros, 200 metros. Agora, se é no cerrado, o efeito de borda ele pode ser muito maior, pode ser 500 metros. Se é uma mata rala, os animais não se aproximam daquele lugar. E a gente vai ter a colonização de cipós nessa clareira, nessa borda da mata, né? Vai gerar um conflito. Então, e quando a gente imagina o nosso agroecossistema, então se a gente pegar, por exemplo, tem as nossas linhas, né? Vamos imaginar as nossas linhas aqui agora. Tá aqui, as linhas de árvore, certo? Nós temos as linhas de árvore. E aí, se a gente mantém esse espaço muito grande, nós temos aqui, ó, 80 centímetros. E a gente mantém isso aqui com 6 metros. Então a gente vai ter 80 centímetros de floresta por vários anos e 6 metros de um lugar que na seca não vai acontecer nada. O capim vai parar de crescer, vai ficar ali amarelado, às vezes até morrendo a parte aérea na estação seca e não vai acontecer nada. Então o que nós estamos fazendo hoje? Hoje a gente está plantando entrelinhas aqui, então nós estamos plantando piteira, eucalipto, aí aqui nós estamos plantando banana, pitanga. Então a gente vai ter linhas agora aqui de 1,5 m. A cada 1,5 m vai ter uma linha. Piteira a cada 1,5 m. Junto com as árvores, junto com banana. Então a gente, se você não tem um material de cobertura no início, você pode trazer de fora, ou você faz os primeiros anos com um espaçamento maior, e depois você vai plantando na entrelinha, faz uma poda drástica na linha, e aí a gente elimina esse efeito de borda. Porque o efeito de borda é como se a gente tivesse, na verdade, sendo impactado pelo efeito de borda. Então, vamos pegar aqui um fragmento. A gente tem um fragmento de floresta. Aí, o efeito de borda, se esse fragmento for de 200 metros, se ele tiver 200 metros de diâmetro, e o efeito de borda for de 100 metros, ou seja, vai impactar todo o fragmento, certo? O efeito de borda. Ou seja, seca mais, você tem menos umidade, outras espécies vão colonizar ali, cipós. Então você imagina as nossas linhas com 6 metros de largura e aqui 1 metro de comprimento, nós vamos ter aqui 4 metros sem nada. Então nós temos esse impacto de secar as nossas plantas, de secar o ambiente mais. Se a gente tiver linhas aqui a cada 6 metros, né? Então 4 ou 5 metros de entrelinha vazia.
Por isso que é importante a gente plantar mais adensado para a gente criar o efeito floresta mais rápido e não ficar muito tempo esperando as árvores crescerem com aquele efeito de borda, com aquele vazio no meio da nossa agrofloresta. Esse era o recado que a gente queria dar hoje. Então a gente focar nisso. O início das chuvas é o momento da gente cobrir o solo e a gente caminhar o mais rápido possível para ter a fisionomia de floresta em nossos cultivos. Assim a gente vai ter o quê? Fotossíntese em abundância, solo coberto e o mais importante, fungos, a quantidade de fungos maior que a quantidade de bactérias, e quando chegar a próxima estação seca, o nosso sistema vai ter resiliência para atravessar aquela estação seca. Como a gente vê em alguns lugares que nós acertamos, 5 meses de seca, as plantas estão bem, porque os fungos estão capturando água para ela. Existe resiliência no sistema para resistir a essa perturbação.